Bom dia, boa tarde, boa noite, você meu amigo, minha amiga da LSC Concurso, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Direito Penal e hoje nós vamos tratar sobre o crime de furto, crime extremamente importante para as provas de concurso público, é um crime comum, é um crime que costuma cair muito porque é um crime do cotidiano. Eu acredito que todos que estão me assistindo, eu posso aí jogar uma porcentagem de 80% dos que estão me assistindo agora, nesse exato momento, já foram vítimas de furto. Eu já fui vítima de furto. Acho que grande parte é um crime antigo, um crime, até digo, um crime medieval, desde que ser humano é ser humano. O crime de furto sempre existiu, né? E hoje nós vamos, então, tratar sobre esse crime de furto, que é um crime que tem cheio de detalhes, cheio de pegadinhas, aonde eu convido você que está me assistindo nesse exato momento a preparar o seu caderno, preparar o seu material, que hoje vocês vão saber tudo, mas tudo mesmo sobre o furto, o crime de furto. Todas as polêmicas, todas as posições jurisprudenciais, tudo que estiver relacionado com o crime de furto. E quero deixar um convite a mais. Você que estiver acessando o meu material no Word, não o material do PowerPoint, mas o material do Word, existem ainda mais coisas que eu não estou acrescentando à aula, mas que são acrescentadas ao material para aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o crime de furto. Eu digo para vocês sem medo algum, hoje vocês estarão lidando com a aula mais completa de furto em qualquer concurso, qualquer cursinho desse país. O professor Luiz me dá toda a liberdade para poder gravar a carga horária, então eu decidi tratar o crime de furto como ele tem que ser tratado. Ir a fundo com todos os posicionamentos. Então, eu quero você assistindo, acompanhando e deixar claro para vocês uma coisa. Nós estamos adentrando a um terreno perigoso. Nós estamos adentrando a uma matéria onde existem posicionamentos. Então, eu vou falar, obviamente, de todos os posicionamentos, mas eu vou deixar claro qual é o posicionamento cobrado em prova, tá? Que é o que interessa a nós. Então vamos lá, meus queridos e queridas alunas. Crimes contra o patrimônio, então vamos falar do furto. O artigo 155, caput, traz a figura do furto simples. E diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então vocês percebam que o caput do artigo 155 traz o conceito do que vem a ser o crime de furto. E eu quero deixar claro que o caput aqui traz a modalidade de furto simples. Então nós estamos iniciando o nosso estudo no furto simples. E aqui vamos então falar do conceito de furto. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando se fala em furto, nós estamos falando de subtração. Estamos falando na subtração de coisa. Estamos falando de subtração o quê? O agente vai, subtrai um objeto, isso é, retira o objeto, toma o objeto para si. Só que no crime de furto não tem o uso da violência e nem de grave ameaça. Porque se a subtração se der através do uso da violência ou da grave ameaça, nós estamos falando do crime de roubo. Aqui não. Aqui nós estamos falando no sujeito que de maneira sorrateira ele vai e subtrai o objeto. Ele toma o objeto para si sem que você note. Ou quando você já notar, o sujeito já se apoderou desse objeto. Então ele tem que necessariamente, ele não tem a posse desse objeto, ele não tem a detenção desse objeto, ou a propriedade desse objeto, mas ele vai e subtrai, ele toma para si o objeto. Então isto é o crime de furto, é a subtração de coisa, de objetos. Então olha só, um conceito bem bacana. Então, consiste no apoderamento, de se apoderar para si ou para outrem de coisa alheia móvel, de coisa de outra pessoa.
subtraindo de quem a detém. Então, de certa forma, você vai retirar, você vai se apoderar de objeto de outra pessoa. Então é fundamental que você apodere, você subtraia esse objeto e que esse objeto esteja na posse ou na detenção ou seja, propriedade de outra pessoa. Você não pode subtrair coisa própria. Mas nós vamos ver esses questionamentos ainda. Então, qual que é o objeto jurídico protegido? Quando se fala em objeto jurídico protegido, você faz a seguinte pergunta: o que o direito penal protege no crime de furto? É isso, quando se fala em objeto jurídico, qual que é o objeto jurídico protegido no crime de furto? A resposta é óbvia, é o patrimônio. É o patrimônio. Então, o objeto jurídico protegido é o patrimônio. Então, no delito de furto, se protege o patrimônio, coisas. Então, coisas suas. Então, de certa forma, o objeto jurídico que vem a ser protegido são coisas. Só que existe uma divergência doutrinária muito interessante e eu quero aqui começar a falar disso. Porque nós estamos falando o seguinte, que o crime de furto é você subtrair coisa alheia móvel. Você subtrai coisa alheia móvel. Perfeito? Perfeito. A pergunta é a seguinte: e quando se tratar de objetos, isso mesmo, objetos de detenção? Professor, não estou entendendo. Vamos lá. Porque a questão é a seguinte: quando se fala em objeto jurídico, nós temos a figura da propriedade, da posse e da detenção. Então, primeiramente no crime de furto, então, há a proteção do quê? Há a proteção do objeto. E essa proteção, deixa eu arrumar aqui, né? Essa proteção, então se dá o seguinte: você vai proteger a propriedade. Então vamos supor, você tem um veículo. Você é proprietário deste veículo. Logo, se o veículo é subtraído, o objeto jurídico protegido é o veículo no crime de furto. Ele foi subtraído porque você era o proprietário deste veículo. Logo, você é a vítima. A posse é quando o sujeito não tem a propriedade do objeto, mas ele está usando este objeto. Por exemplo, vem meu pai e fala: filho, você me empresta o seu veículo para eu poder fazer uma viagem? Eu falo: sim, pai. Então, estou dando a posse do meu veículo ao meu pai. E meu pai, durante a viagem, o objeto dele, o veículo, é subtraído quando ele estava na posse do meu veículo. Então, o objeto jurídico também protege-se a posse. Então, o meu pai é vítima de furto. Por mais que eu tenha a propriedade do objeto, ele foi o quê? Vítima do crime de furto, porque ele tinha a posse do objeto. Agora entra a figura da detenção. A detenção é o seguinte: não tem um office boy? Não tem o boy? Você chega para o office boy e fala o seguinte: boy, tome a conta aqui, tome o dinheiro, vá até o banco e pague. Ele vai, pega o dinheiro, pega a conta e durante o caminho o boy se ferra. Por quê? Porque ele foi vítima de um furto. Durante o ônibus, ele não percebe, alguém vai lá e passa a mão na pasta com o dinheiro e com as contas. A pergunta é a seguinte. Aliás, primeiro vamos entrar na seguinte observação. O boy não tinha nem propriedade nem posse. Ele tinha detenção. Por que ele não tinha propriedade? Porque ele não era dono do dinheiro. Ele não tinha posse porque não foi confiado a ele os poderes de usar e gozar. Só foi confiada a ele uma mera detenção, ir até lá e voltar. Então, o que se questiona é o seguinte: quando o boy
ele é detentor de um objeto. Isso é, aqueles que têm a detenção, a mera detenção do objeto. E esse objeto é subtraído durante esta detenção. Seria então um caso de um crime de furto, no sentido de dizer que o detentor também pode ser protegido pelo direito penal? Porque se a resposta for não, logo a vítima não é o detentor, não seria o boy. A vítima seria o dono do dinheiro. Essas discussões levaram então essa divergência. Então existe uma divergência doutrinária, onde o Kleber Masson, afirmando em seu livro, e ele afirma que inclusive é entendimento majoritário, de que a detenção isoladamente não é protegida pelo artigo 155. Então, se o sujeito estiver com a detenção da coisa e for subtraído o objeto durante o ato de detenção, ele não é vítima do crime de furto. Quem é vítima do crime de furto é o proprietário, mas não o detentor. Pois o ato de detenção, segundo Kleber Masson, não integra o patrimônio da vítima. Então você não, por não ter a propriedade e por você não ter a posse, você não pode ser vítima do furto. Confesso eu que eu discordo desse entendimento. Eu acho que sim, que aquele que tem a detenção pode ser considerado vítima sim do crime de furto. É uma posição minha. Mas aí vai depender muito do concurso. De maneira majoritária, seguindo essa linha tradicional, é sem erro dizer que o objeto jurídico protegido é o patrimônio de que tem a propriedade e de que tem a posse. Mas já existem concursos, principalmente na região sul do país, onde se admite o entendimento de que a detenção pode ser sim objeto jurídico de proteção do crime de furto. Tá? Agora olha que interessante. Vamos imaginar que eu estou dando aula presencial, então imagina nesse exato momento, apesar que eu me sinto já dentro da sua casa, dentro da sua biblioteca, mas enfim. Estou aí eu falo, olha gente, olha o avião, aí todo mundo olha lá, o avião dentro da sala, eu vou lá e subtraio um celular de uma aluna, um iPhone 5, e ela percebe que eu estou subtraindo este iPhone. Ela olha com aquela cara de dó para mim e diz, nossa professor, o salário, pequenininho para o senhor. Aí eu fico todo constrangido e ela diz assim, professor, pode ficar com o senhor esse celular. O celular não é meu, agora passa a ser seu. Então ela dá o consentimento. Ela consente que eu fique com o objeto. A pergunta é a seguinte: se existe o consentimento da vítima em que eu fique com o objeto, haveria de se falar em crime de furto? A resposta é não. Porque acontece o seguinte: o crime de furto é você subtrair coisa alheia. Coisa de outra pessoa. Por isso, coisa alheia. Coisa de outra pessoa. Se a coisa deixa de ser alheia e passa a ser minha, não tenho mais o crime. Então o fato torna-se atípico. Então o consentimento da vítima exclui a tipicidade no crime de furto. Gravem isso cai muito em prova. Então, consentimento exclui a tipicidade da vítima, exclui a tipicidade do delito. Por que exclui? Vamos lá. Porque diz lá, o tipo penal diz subtrair para si ou para outrem
coisa alheia. Coisa alheia significa coisa de outra pessoa. Se a coisa é minha, deixa de ser alheio. Então não existe mais o crime. Logo não há de se falar aí no crime de furto. Ficou claro então? O consentimento do ofendido exclui a tipicidade do crime. Então vamos continuando, né? Continuar aqui o nosso raciocínio. Vamos falar então do sujeito ativo. Quem pode ser o sujeito ativo do crime de furto? Isto é, quem pode ser o criminoso? Quando se fala em sujeito ativo do crime, nós estamos falando da pessoa que pode cometer o crime de furto. Então, trata-se de um crime comum, trata-se de um delito comum. Então, em regra, por se tratar de um delito comum, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime. Aí nós temos algumas observações. Primeira observação: se o funcionário público for o sujeito ativo da subtração, e se este funcionário público subtrair objeto, coisa alheia móvel, em função da facilidade que o cargo lhe proporciona, então vamos imaginar que eu, funcionário público, tenho livre acesso no prédio público, e eu, valendo dessa facilidade que o cargo me proporciona, eu vou lá e subtraio notebooks. Então, se eu sou um funcionário público, eu uso dessa facilidade para subtrair coisa alheia móvel, eu respondo pelo crime de peculato furto. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Então eu respondo pelo peculato furto. O peculato furto é a mesma coisa que o furto. A conduta, subtrair coisa alheia. A diferença é que no peculato furto, quem pode praticar o crime é o funcionário público. E não basta ser o funcionário público. Ele tem que ser funcionário público e usar desta facilidade de ser funcionário público para subtrair objetos. Podendo ser objetos públicos ou objetos particulares, de bens de civis particulares, não públicos. Então, o peculato furto é isso. Logicamente, o peculato furto, por ser um crime contra a administração pública, porque o crime de furto é contra o patrimônio, enquanto que o peculato furto é crime contra a administração pública. Por ser um crime contra a administração pública, o crime de peculato furto tem uma pena maior que o crime de furto. Então, é muito importante saber dessa diferença. Porque às vezes na sua prova, e acontece muito, o sujeito está lá, comete a conduta da subtração, mas ele é um funcionário público, ele se vale dessa condição, tem que se valer dessa condição. Porque é facilidade. Nesse caso, ele não responde por furto, mas sim peculato furto. E o proprietário? O proprietário pode ser sujeito ativo do crime de furto? O proprietário do objeto pode ser sujeito passivo do crime de furto? É uma situação controversa. Por quê? Vamos imaginar o seguinte ponto. Eu empresto um livro. Você sabe que essa coisa de emprestar livro não dá muito certo, não. Vamos imaginar que eu emprestei um livro meu. Emprestei um livro meu ao professor Leonardo. Passa um mês, 2 meses e nada desse livro aparecer. Cobro o professor Leonardo várias vezes e fala que vai levar e não leva. Fala, esse cara está de sacanagem comigo. Essa coisa de emprestar livro, CD, não funciona. Bem que CD, né? Hoje é tudo MP3, mas enfim. E aí, eu pego, mexo nas coisas do Leonardo, e vejo que o meu livro está nas coisas do Leonardo. E o Leonardo não sabe que eu estou mexendo com as coisas dele.
Vou lá, retiro da pasta dele o meu livro. Eu estou cometendo o crime de furto? Sabendo que o livro é meu. Então existe essa divergência doutrinária. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá